Fuja das pessoas maldizentes. Esse é o tema desse vídeo. Chega para mais perto, fique à vontade. Júnior Martins chegou para trazer luz para você nesse momento. Claro que a luz ela é o próprio Deus. Jesus é a luz. Cristo é a luz do mundo. Então, seguiremos nesse alvo. O alvo é a luz de Cristo. Fuja das pessoas maldizentes. Fuja de quem na sua frente segue um comportamento. Quando você se ausenta dessa pessoa, o comportamento dela é completamente diferente. Chamados falsos, os chamados hipócritas, os chamados irrelevantes. Aliás, vai se tornar relevante quando você se propõe a entender e ter a certeza de que são pessoas irrelevantes. Por que são pessoas irrelevantes? Porque, como diz o ditado aí, eu peço licença para usar esse termo aqui agora, não fede e não cheira o comportamento dessas pessoas. Embora são comportamentos irrelevantes, essas pessoas elas tentam de todas as maneiras tirar você do sério. Elas de todas as maneiras elas provocam. Existem também aquelas pessoas que, por exemplo, é o seguinte, ela consegue envenenar um grupo. Sabe? Aquele é uma pessoa que consegue envenenar uma equipe. Seja, vamos lá, você tem um vizinho aí, de repente você mora no quintal ou em um prédio, né? E no corredor do seu prédio, no seu apartamento, você tem um vizinho que consegue envenenar todo o prédio, toda a vizinhança. Ele consegue, através de palavras, de mentiras, de veneno mesmo, ele consegue fazer com que as pessoas caiam na lábia dele. É manipulador, é narcisista, é hipócrita. Ele agrada a todo mundo, inclusive ele consegue agradar a vizinhança. Ou até mesmo um colega de trabalho. De repente você tem um colega de trabalho aí que ele consegue envenenar uma equipe e colocar toda uma equipe contra você. São pessoas de fato maldosas. São pessoas de fato irrelevantes e que nós temos que ter essa certeza. Temos que carregar dentro de nós essa convicção de que são pessoas irrelevantes. Nós temos que entender que o nível dessas pessoas é um nível baixo. Tanto nível moral quanto nível espiritual. Eu passei a ter essa certeza. Hoje, antes de compartilhar com vocês esse vídeo, eu fui muito movido pelo Espírito a ter esse ensinamento. Deus me deu esse ensinamento, me deu essa certeza. Eu falei, poxa, eu preciso de um texto bíblico, meu Deus, que confirme o que o Senhor está me entregando aqui, porque a palavra do Senhor é a verdade. Daí, Deus ele me deu um texto que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 10 até o 12, 13 e por diante. Leia todo o capítulo 1, que é muito interessante. É uma epístola do apóstolo Paulo, né, aos Gálatas, aonde o apóstolo Paulo defende o seu chamado. O apóstolo Paulo ele resolveu defender o chamado. Quando eu leio esse texto, eu entendo que o apóstolo Paulo ele estava defendendo aquilo que ele cria, né? Ele estava defendendo aquilo que ele recebeu, a certeza que ele recebeu, a convicção que nasceu dentro dele. Há textos em que o apóstolo Paulo, né, ele se dirige dizendo assim: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim.
Então, assim, é algo muito profundo, que vale a pena estudar, vale a pena navegar profundamente nesses livros, porque eles te trazem grandes inspirações e nos ensina a viver nessa direção. A direção é a seguinte: nós temos que viver na seguinte direção. Pessoas como essas, nós temos que fugir do meio dessas pessoas. Mas, Júnior, eu trabalho, como que eu vou fugir? Como que eu vou fugir? Ora, defendendo aquilo que você crê. E quando você defende aquilo que você crê, você não precisa, fique em paz, você não precisa, em hipótese alguma, pagar com a mesma moeda, não. Olha lá, o cara lá tá envenenando toda a equipe, ou o vizinho tá envenenando toda a vizinhança contra você, você vai pagar com a mesma moeda. Não, ele não vai pagar com a mesma moeda. Você não vai agir olho por olho, nem dente por dente. Mas você vai defender aquilo que você crê. De que maneira? Com o seu comportamento. Ora, o seu comportamento prega. O seu comportamento diz tudo, não é? Porque quanto mais essas pessoas te provocam, usam outras pessoas, envenenam outras pessoas para te incomodar, e você se mantém no espírito, quando você se mantém no espírito, o Espírito te dá uma convicção, ele te posiciona, você automaticamente se posiciona. O Espírito Santo te dá uma luz, você se veste da maneira correta, você se comporta da maneira correta e faz com que essas pessoas que estão em sua volta, tentando te tirar do sério, tentando te provocar, tentando criar contenda com você, elas querem criar contenda, elas querem te tirar do sério. Essa é a realidade dos fatos. Mas o Espírito te dá aquela convicção, a certeza, e você passa a agir diante dessas pessoas com convicção, com certeza. E elas passam a entender que o que elas estão promovendo não atinge você, não atinge o seu espírito, não atinge o seu comportamento, não altera o seu comportamento para com elas, porque o que elas querem é que o seu comportamento seja alterado. O que elas querem é que você seja envergonhado perante os que ela está tentando envenenar contra você. Mas não, você passa a viver na direção do Espírito, o Espírito passa a te dar sabedoria. E você passa a entender que essas pessoas são irrelevantes. Essas pessoas, elas estão, eu vou repetir, em um nível baixo. O nível espiritual e o nível moral dessas pessoas são baixos. É baixo. Moralmente falando, ela é baixa. Então não pode te atingir, não vai te atingir. Fuja dessas pessoas. Ignore. Não dê ouvidos. Ignore essa gente. Essas pessoas precisam ser ignoradas. O silêncio ignora. Claro, sutilmente, educadamente, não com falsidade. Mas o respeito cabe sim em qualquer lugar. Respeitar não é ser falso, não. Tá? Respeitar não é tampar o sol com a peneira, não. É respeitar. Tipo assim, ela no lugar dela e você no seu, acabou. Ninguém é obrigado a ficar com um sorriso no rosto, estampado. Não, ninguém é obrigado a ser hipócrita, desenvolver hipocrisia com ninguém. Ora, a pessoa está me causando mal, a pessoa está me provocando, a pessoa está... Eu vou ficar... Não, eu vou abençoar a vida dela. De que maneira? Eu vou, todas as vezes que ela me maldeu, eu vou abençoá-la. Eu não vou pagar com a mesma moeda, porque o justo viverá pela fé, disse o Senhor, e o justo não se justifica. E aí o apóstolo Paulo nos dá um ensinamento quando ele defende o seu chamado, escrevendo essa epístola aos Gálatas. Olha o que ele disse no versículo do 10. Eu vou ler do 10 lá, do primeiro
capítulo de Gálatas, vou ler no versículo 10, olha o que diz. Olha o que ele pergunta aqui. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens? Ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Essas foram as palavras de Paulo. A convicção de Paulo era essa. Poxa, eu estou aqui para agradar a homens. Paulo deixou bem claro que agradar a Deus desagrada aos homens. Paulo deixou bem claro que agradar a Deus confronta o mundo. Paulo deixou bem claro que agradar a Deus quebra protocolos. Agradar a Deus destrói com os padrões deste mundo. Paulo nos deixou bem claro que agradar a Deus desagrada ao mundo. A realidade é essa. Agora é uma decisão. Querer encarar, agradar a Deus ou não. É uma decisão de cada um. Então, nessa epístola, eu lendo essa epístola do apóstolo Paulo ao Gálatas, eu tenho a certeza de que realmente ele estava defendendo o seu chamado. Ele teve o chamado ao apostolado, porque o apostolado era o envio, porque apóstolo significa enviado. Então o apóstolo Paulo, ele defendeu o apostolado dele, o envio que ele recebeu da parte de Deus. Não foi da parte de homens. Não foi homens que enviaram ao apóstolo Paulo. Muito pelo contrário. O Paulo foi enviado por Cristo. A própria figura de Cristo, a própria figura de Deus, por meio do Espírito, foi quem enviou a Paulo. Então eu tenho essa certeza, eu carrego comigo essa certeza. Eu fui enviado por Deus, foi Ele quem me chamou, vou desagradar aos homens, pouco me importa agradá-los, nada me importa. Cristo está comigo, respeito é bom e eu gosto, vou respeitá-los, mas vou tê-los como irrelevantes, vou tê-los como pessoas irrelevantes, e vou crer que maior é o que vive em mim, maior é o que vive em mim do que o que está contra mim. Eu vou ter essa certeza. Eu vou injetar essa certeza dentro do meu entendimento. Eu vou conviver com essa certeza. Eu vou reforçar essa certeza. Ninguém vai tirar essa certeza de dentro de mim. Ninguém vai arrancar esse selo que há em mim. Ninguém vai arrancar o brilho que está em mim. A luz que resplandece em mim, que é Jesus. Ninguém tem esse poder. Isaías 45 diz que não existe outro, nunca existiu, jamais haverá. Ora, então eu sou filho do rei. O dono do ouro e da prata, ele está comigo, ele me defende de tudo. Então eu passo a ter essa visão. A visão que ele me deu a visão que ele me dá são pessoas irrelevantes. O nível espiritual e o nível moral dessas pessoas é baixo. Então eu não posso exigir delas. Eu não tenho por que exigir, porque elas não têm o que me entregar. Porque a pessoa só dá o que ela tem. E o que ela tem é o que está transparecendo nela. Maldade, lascívia, não é? Fofoca, mentira, contenda, picuinha. É irrelevante. Então, se é irrelevante para mim, eu vou enxergar a partir de hoje com um olhar irrelevante. Acabou. Enxergue pessoas
com esse nível de forma irrelevante. São irrelevantes para você. Fuja dessas pessoas, porque elas podem te causar danos terríveis. Em nome de Jesus, fica com essa palavra. Posso orar por você? Feche os olhos. Pai, eu oro por cada vida querida. Peço a tua bênção, que o Senhor possa visitá-las. E se elas aceitaram essa palavra, é porque o seu Espírito as convenceu. E então, se o seu Espírito convenceu essa pessoa, ela passou a crer. Então, se ela passou a crer, agora ela é curada de toda enfermidade, liberta de todo vício, e o Senhor passa a reinar dentro dela, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Até o próximo encontro.